Pequenas rachaduras aparecem nos ovos. Depois de semanas incubando no calor do solo, a nova geração finalmente está pronta para nascer. Um ovo se quebra, depois outro e mais um. 3 pequenos filhotes de Stazoras emergem no mundo pela primeira vez. Eles são minúsculos comparados ao que se tornarão no futuro. Cada um tem pouco mais que o tamanho de um gato grande. Suas famosas placas ainda são pequenas e macias, longe das enormes estruturas que um dia crescerão em suas costas. Mas mesmo assim, eles já precisam sobreviver. Os 3 irmãos se levantam com dificuldade, suas pernas ainda trêmulas. Instintivamente, eles procuram algo essencial: proteção. A mãe estegossauro não está longe. Com quase 9 metros de comprimento, ela é uma muralha viva. Seu corpo enorme e a cauda cheia de espinhos, menos conhecida como tagomizer, podem ser mortais para qualquer predador imprudente. Os filhotes rapidamente se aproximam dela. Os 3 filhotes de estoras acabaram de nascer e já enfrentam sua primeira necessidade da vida: fome e sede, depois do enorme esforço para sair dos ovos. Seus pequenos corpos precisam de energia. Felizmente, eles nasceram em um lugar privilegiado. A poucos passos do ninho existe um pequeno lago, cercado por samambaias. Brotos de plantas jovens e vegetação baixa menos, exatamente o tipo de alimento perfeito para filhotes herbívoros. Ainda um pouco desajeitados, os 3 irmãos caminham lentamente até a beira da água. Um deles se aproxima primeiro. Ele abaixa a cabeça com cuidado e toma seu primeiro gole de água da vida. E os pequenos estegossauros, ainda inocentes, aproveitam o primeiro momento de paz de suas vidas. Mas o Jurássico é um mundo imprevisível e muitas coisas ainda podem acontecer. Durante a manhã, o pai Stagaz esteve patrulhando a região, caminhando lentamente entre as árvores antigas e as samambaias gigantes. Ele observava e sentia o ambiente ao redor. Seu trabalho é simples, mas importante: garantir que a área seja segura para sua família. O pai finalmente chega perto do lago. Os 3 filhotes param de comer por um instante, mesmo sendo gigantesco. Ele não representa perigo para eles. Pelo contrário, sua presença significa proteção. Depois de empurrões e pequenas disputas, a brincadeira começa a mudar. Agora eles descobrem algo novo: seus próprios rabos. Um dos filhotes levanta o rabo desajeitadamente e tenta balançá-lo. O movimento é estranho e descontrolado, mas logo ele acerta de leve o irmão ao lado. Logo os 3 estão balançando os rabos um contra o outro, tentando acertar pequenas batidas nos irmãos. Ainda são muito pequenos, então seus rabos não têm força nem espinhos grandes, como os adultos. Mesmo assim, eles tentam imitar os movimentos que um dia serão naturais. Agora que descobriram como usar seus rabos e empurrões, a luta fica um pouco mais animada entre eles. Existe uma pequena diferença: o filhote que nasceu primeiro é também o mais forte. Seu corpo parece um pouco mais firme e ele já consegue manter melhor o equilíbrio nas patas. Os outros 2 irmãos tentam enfrentá-lo um de cada vez, mas logo percebem que isso não está funcionando, então eles mudam de estratégia. Os 2 se juntam contra o irmão mais velho.
Um tenta empurrar pela frente, enquanto o outro tenta acertar com o rabo pelo lado. Eles circulam o irmão mais velho, tentando derrubá-lo na terra macia perto do lago. Mas o filhote mais velho não se deixa vencer tão facilmente. Ele empurra um para trás com o corpo, depois gira rapidamente e faz o outro recuar com um golpe desajeitado. De rabo, os dois irmãos tentam novamente. Eles avançam juntos, mas outra vez o mais velho continua ganhando. Ele se mantém de pé enquanto os outros dois tropeçam e quase caem. Os dois irmãos mais novos perceberam algo. Atacar juntos ao mesmo tempo não está funcionando. O irmão mais velho sempre consegue empurrar os dois de uma vez, então eles tentam uma nova estratégia. Revezar. Depois de alguns segundos de luta, ele recua imediatamente. O outro irmão entra na luta, aproveitando o momento em que o mais velho ainda está se virando. Agora o desafio é diferente. O filhote mais velho precisa lutar sem parar, sempre virando o corpo para enfrentar o próximo adversário. A estratégia dos dois irmãos mais novos começou a funcionar, atacando um de cada vez. Eles não deram descanso ao irmão mais velho. Ele precisou girar o corpo várias vezes, empurrar, defender e balançar o rabo repetidamente. Para um filhote tão jovem, isso exige muita energia. Entre muitos animais, até mesmo os herbívoros, existe algo importante dentro de um grupo: dominância. A mãe estegossauro levanta a cabeça e dá alguns passos em direção ao pai. O enorme macho responde fazendo o mesmo. Depois de se empurrarem com os corpos, os dois gigantes começam a usar sua arma mais perigosa. Os rabos, cada um deles possui uma cauda poderosa, terminando em 4 longos espinhos, capazes de causar ferimentos sérios. O pai gira o corpo novamente e tenta acertar outro golpe de rabo. O ar corta com força, mas a mãe já parece ter entendido os movimentos dele. Ela desvia rapidamente. Ela responde com um contra preciso. Ele abaixa um pouco a cabeça e se afasta da disputa no mundo animal. Esse gesto tem um significado claro. Ele desistiu da luta. Quando o macho se afasta completamente, a decisão está tomada. A fêmea agora é a líder dominante do pequeno rebanho. Entre os 3 jovens irmãos, cada um começa a mostrar uma personalidade diferente. O filhote mais velho é o mais forte. O do meio é mais cauteloso, mas o filhote mais novo é diferente. Mesmo sendo o menor dos 3, ele tem uma personalidade forte e teimosa. E ele demonstra isso da forma mais clara possível, constantemente puxando briga com o irmão mais velho. Enquanto o mais velho ainda termina de se recuperar da luta anterior, o pequeno rebelde se aproxima. Para os pais, isso faz parte do crescimento entre muitos animais jovens. Disputas assim ajudam a estabelecer limites e desenvolver força, mas uma coisa já começa a ficar clara sobre o menor dos 3 filhotes. Mesmo sendo menor, ele nunca evita um desafio. Entre as samambaias altas, uma pequena silhueta aparece. É um jovem Plateosaurus, ainda é apenas um filhote, muito menor que os adultos que um dia poderá se tornar. Provavelmente ele se afastou do seu próprio grupo enquanto procurava comida ou água.
Mas antes mesmo que os adultos reajam, alguém menor toma a iniciativa. O filhote mais velho de estegossauro percebe o intruso, mesmo sendo jovem. Ele já é o mais forte entre os 3 irmãos. E talvez por causa das lutas constantes entre eles, ele já começa a demonstrar algo importante. Instinto territorial, ele caminha alguns passos à frente dos irmãos, levanta o pequeno rabo e encara o visitante. Para o filhote de platiossauro, aquilo já parece ameaçador o suficiente. Mesmo sendo jovem, o estegossauro ainda é um animal robusto com placas nas costas. Em um mundo antigo como o Jurássico, os herbívoros raramente ficam muito tempo no mesmo lugar. As plantas próximas acabam sendo comidas, e a sobrevivência depende de encontrar novas áreas com alimento fresco. A fêmea segue na frente, atrás dela vem o pai, mais calmo depois da disputa de dominância. E logo atrás, os 3 filhotes começam a seguir também. O mais velho caminha com confiança. Ainda animado depois de ter expulsado o pequeno intruso mais cedo, o filhote do meio segue atento, observando tudo ao redor. Para os 3 filhotes, essa é a primeira grande viagem de suas vidas, e no vasto mundo do Jurássico, cada passo dessa migração será uma nova descoberta.
enquanto a família começa a explorar o novo local. Algo enorme passa silenciosamente no alto, uma sombra gigantesca cruza o chão. É um Quetzalcoatlus com quase 10 metros de envergadura. Ele é um dos maiores animais voadores que já existiram. Seu bico longo e poderoso é perfeito para atacar presas menores ou distraídas. Mas havia um problema para o predador. Os 3 filhotes já não são mais pequenos, depois da longa migração. Eles cresceram bastante. Seus corpos são pesados, robustos e protegidos por placas ósseas cada vez maiores. Mas ele não tem força suficiente para causar um ferimento sério. O bico toca o corpo do animal, mas encontra uma pele grossa e músculos fortes. O jovem estegossauro reage girando o corpo e levantando o rabo, mostrando os espinhos que começam a se desenvolver. Para um caçador do céu, aquilo já é arriscado demais. O gigante alado sobe novamente, batendo as asas enormes para ganhar altura lá de cima. Ele observa o grupo por alguns segundos. A mãe líder se posiciona ao lado do filho mais velho, enquanto os outros 2 irmãos se aproximam também. Entre as árvores e samambaias altas, grandes silhuetas começam a surgir. Primeiro aparece um enorme Trehops. Seu corpo maciço avança lentamente pela vegetação. Os 3 chifres longos e a grande gola óssea fazem dele um dos herbívoros mais imponentes que já existiram. Mas ele não está sozinho. Logo atrás dele aparecem outros 2 estegossauros adultos. Eles parecem ter chegado recentemente também, provavelmente atraídos pela mesma coisa que trouxe a família até ali. Por alguns momentos, os 2 grupos ficam parados, observando uns aos outros entre muitos herbívoros. Encontros assim podem terminar de 2 formas, ou em disputa, ou em convivência pacífica. Por enquanto, nenhum dos animais demonstra agressividade, eles simplesmente começam a se alimentar na mesma área, mantendo certa distância naquele vasto território. Talvez haja espaço suficiente para todos.
explode para fora da vegetação é um Carnotaurus rápido. Musculoso e extremamente agressivo, esse predador é construído para ataques rápidos. Suas pernas poderosas o lançam direto contra a manada. Mas o Carnotaurus não está completamente sozinho entre as plantas altas. Outra figura se move com muito mais cautela, menor, mais leve e muito mais paciente, é um Guanlong. O filhote mais novo, aquele de personalidade forte e sempre briguento. Se afasta um pouco da família, talvez ele esteja com fome. Talvez esteja curioso, ou talvez apenas não tenha percebido o perigo ao redor, ele encontra um pequeno grupo de plantas frescas e começa a comer distraidamente. Sem perceber, ele se aproxima demais dos outros herbívoros que chegaram recentemente para grandes animais territoriais. Isso pode parecer uma ameaça. Para eles, aquele jovem que se aproximou demais pode parecer um rival invadindo o espaço. Deles, o pequeno estegossauro mau tem tempo de reagir. No fim, todos caíram o pai, os dois estegossauros ligados, o Triceratopo, os predadores que tentaram aproveitar a situação, e também os 3 jovens irmãos que cresceram juntos desde o nascimento. Encontraram ali seu fim.